Olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, estamos iniciando mais um Open News, informação com opinião. Sejam todos muito bem-vindos, você que tá chegando, você que tá ouvindo essa edição pela manhã, segunda-feira, estamos iniciando, vem chegando, vem se aproximando, vem com aquele cafezinho, com aquele chazinho, vem, pode pegar, dá tempo, vai lá que dá tempo, pegue o seu café, pegue o seu chá, segunda-feira amarga para a nação brasileira. Infelizmente fomos eliminados ontem da Copa do Mundo de 2026. Estamos falando mais precisamente no dia 6 de julho de 2026. Vem se aproximando, vem chegando. Vamos iniciar mais uma edição da manhã com muita notícia, muita informação. Segunda-feira tem muita notícia do final de semana, portanto, assim como temos muita opinião, temos também muita informação. Portanto, vamos passar por essa rodada de notícias. Temos muitas notícias tristes. O Brasil foi eliminado ontem da Copa do Mundo. Eu avisei que essa meia cancha do Brasil não tava boa, não tava legal. Era meia cancha de Brasileirão. E Copa do Mundo você já sabe, né, meu amigo? Copa do Mundo não dá pra bobear, não dá. Portanto, que eu posso dizer para vocês que agora é só em 2030. Hoje é dia do brasileiro, mas a segunda-feira tá aquela segunda-feira amarga, com aquele gostinho de que podia ser mais um pouco, dar um pouquinho mais de alegria, mas não adianta, é o dia do brasileiro. Tem que ir, é o início da semana, tem que ir atrás, tem que buscar, tem que ir na corrida, tem que trazer o pão da semana. Portanto, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, seja muito bem-vindo. Você, meu irmão em Cristo, que aguarda por um rei. Você que está esperando pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo a você uma ótima segunda-feira. Não te desejo uma boa semana, sabe por quê? Porque o amanhã a Deus pertence. Tá entendendo? A gente vive o hoje. Cada dia o seu mal. Portanto, meu irmão em Cristo, você que está esperando o rei, você que está esperando a volta, você que está esperando aquele dia eterno, como eu, te desejo uma excelente segunda-feira. Para você que ainda não se rendeu ao mestre, não se rendeu ao rei, eu faço um convite, busque pelo Deus verdadeiro, busque, feche os olhos, tente fazer uma oração. Deus, se você existe, se há um Deus, por favor, me mostre o caminho. Só isso. É só isso. Hoje a minha pregação é essa. Você que não conhece absolutamente nada sobre religião, sobre Deus, sobre um mundo espiritual, podemos dizer assim. Você que não conhece, é esse convite que eu faço. É essa minha proposta. Se ajoelhe no seu quarto, fecha a tua porta e só fale assim: se com o coração aberto, derramado, se verdadeiramente tu existe, por favor, me mostre o caminho. Só isso que você precisa. Mas tem que ser verdadeiro, tem que ser de coração aberto, tem que se derramar, tem que se entregar, literalmente se entregar, se entrega verdadeiramente. Deus, se você existe, por favor, me mostre o caminho. E Deus moverá nações para que uma alma seja salva. Os anjos fazem festa no céu quando uma alma é convertida. Portanto, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que não se entregou ao rei, eu faço esse convite. Só isso, nada mais. O resto
o meu Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro fará. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o nosso Deus. Aquela alma que for ao nosso Deus, Ele jamais o jogará fora. Portanto, esse é o convite que eu faço nessa segunda-feira. Portanto, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, vamos iniciar essa rodada de notícias. Temos muita notícia. Lembre que eu falei para vocês, né? Acabou a Copa, era a guerra eleitoral. Agora a pior coisa que os políticos poderiam querer era uma eliminação prematura, uma eliminação talvez até certo ponto vexatória por parte da seleção brasileira, porque aí o povo brasileiro ia estar daquele jeito. Nem a seleção nos dá mais orgulho. E aí o brasileiro ia se virar, vai se virar agora para a política. É ano de eleição, acabou a Copa e aquela coisa. Agora é intensidade, não é guerra física, não é guerra verbal, é na bola. É no argumento, nas propostas, na intensidade do jogo. Tá entendendo? Esse é o termo que eu estou usando. Guerra eleitoral é isso. É na bola, é na intensidade do jogo. É no dia a dia, militando, apresentando propostas, rebatendo opiniões. É na intensidade, é no dia a dia. Tá entendendo? É ali, lutando e batalhando, refutando e não dando espaço. A direita não dando espaço para a esquerda não dando espaço para a direita. Também a esquerda e a direita não dando espaço para o Centrão vem forte. Centrão vem forte. Vem. É quem governa. Esquece. Se você é de esquerda e se você é de direita e você acha que vocês governam esse país, vem para cá. Vem para cá. Vem. Só vem. Vem, senta e começa a assistir com uma outra percepção a nossa política brasileira. É o meu convite, é o que eu faço. Vem, senta, se acalma, olha, presta atenção. Quando você começar a prestar atenção, você vai ver. O Centrão governa esse país. Portanto, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, agora começa, agora o bicho pega. Vamos ter que se levantar. Segunda-feira tem que buscar o pão da semana e é isso. E já começa a guerra eleitoral, a guerra política. Portanto, seguimos. Vamos iniciar então essa rodada de notícias. Vamos iniciar então. Sobretaxa de 25%. Sem inscritos em audiência do tarifaço, o governo Lula aposta em negociações diretas com os Estados Unidos. Os argumentos que o setor produtivo brasileiro vai apresentar na audiência. Valdo, depois de carta, Flávio precisa evitar escorregões, dizem aliados. É o que eu venho falando. A campanha bolsonarista está batendo a cabeça, estão batendo cabeça, eles precisam de um fator novo. Lembra, eu já falei, tá tudo aqui nos vídeos. É só vocês começarem a acompanhar o canal. A campanha bolsonarista precisa de um fator novo. Se não tiver um fator novo, não vai levar. Esquece, meu ouvinte bolsonarista. Preste atenção, eu não sou profeta, mas é uma questão lógica e até matemática. O Lula já tem a maioria, você precisa de um fator novo. A direita está rachada, o próprio clã bolsonarista está rachado, portanto, o Flávio Bolsonaro precisa articular uma união. E eu venho falando muito para você, meu ouvinte bolsonarista. Eu venho falando para a esquerda, eu venho falando para a direita bolsonarista, venho falando também da terceira via, do Caiado, do Zema. Eu não falo do Centrão, porque o Centrão age nas sombras, você sabe como é que é, né? O Centrão age nas sombras e eles que governam esse país. Tá me entendendo? Tá me ouvindo? Portanto, tem que tomar cuidado com o Centrão. Mas o que eu quero falar para você, meu ouvinte bolsonarista? Muita atenção aqui nesse momento. Vocês precisam de um fator novo. O Flávio Bolsonaro,
E todo clã bolsonarista é difícil. Sei que é difícil. Não tem o dom da política. Não tem o dom. Tá entendendo? O Bolsonaro veio naquele movimento anti-Lula, anti-PT, naquele basta, enfim. Eles não entendem muito de política. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão batendo cabeça. Um tá criticando o outro. A Michelle critica, o Eduardo critica, o Flávio... Eles criticam até o Nicolas. Eles estão criticando todo mundo, tá entendendo? Tá difícil de se entenderem. Só que tem um inimigo comum pra vocês e não é o Lula. Esse inimigo comum de vocês. Aí eu já abro até já faço até um contraponto aqui pra vocês, meu querido ouvinte bolsonarista. Eu não concordo com o que eu vou falar agora, mas é o que eles querem, é o que o Flávio Bolsonaro quer. Eles querem que a família se perpetue no poder. Esse é o jogo do clã bolsonarista. Aí vocês me falam, uns podem me falar, Rafa, mas eles querem o clã bolsonarista. Eu concordo contigo, Rafa, porém é porque eles não confiam em mais ninguém. Ok, tamo junto, beleza, baita argumento. Agora tem o outro lado também. Eles querem o poder, como o Lula também quer o poder pelo poder. Como muitas pessoas fazem essa leitura, tá entendendo? E aí a outra parte da esquerda fala, não, a gente vai no Lula, ele pode até querer poder, mas é o que ele tem, que nós temos da esquerda. Também tamo junto, tá entendendo? Vamos jogar, vamos fazer o contraponto, vamos jogar a conversa no bar francamente, tá entendendo? Aí o que eu quero falar pra você, meu ouvinte bolsonarista, preste muita atenção no que eu vou falar pra você. O assunto é sério. Essas eleições vão determinar se o bolsonarismo vai se permanecer. Se não se permanecer, acabou o bolsonarismo. O pai tá na cadeia, o pai já tá velho, cheio de cirurgia. A mãe não gosta, a madraça não gosta do Flávio. O irmão, Eduardo Bolsonaro, só joga contra. É pra acabar, liquidar. Tá entendendo? E se eu não me engano, o Lula vai botar mais gente lá no STF. Então acabou, esquece. Não vai. Não vai, caixão. Então o bolsonarismo vai morrer. E se eles soubessem disso, se vocês soubessem disso, se Michelle, Eduardo, Flávio e companhia soubessem disso, eles não estavam batendo cabeça. Eles acham que eles vão... hoje não vai, mas eles vão ficar naquele joguinho. Não, esquece, o Nicolas vem aí depois e o Nicolas vai ser Nicolas. O Nicolas vai dizer, obrigado até aqui e vida que segue. Agora é Nicolas Ferreira, tá entendendo? Não pense, ele pode até estar atrasado nesse jogo. Na minha opinião, ele já tinha que ter se desvinculado do bolsonarismo, no ponto de vista de que ele agora é Nicolas e o bolsonarismo que tem que vir atrás dele. Já tá atrasado, ele já tinha que estar trabalhando nessa. Entendeu? Uns podem falar, mas ele quer ajudar o Flávio, quer ajudar o pai, quer tirar, enfim. Beleza. Tá entendendo o contraponto. Mas já tá atrasado, na minha opinião. Já tinha que ter se desvinculado, já tinha que estar fazendo campanha, já tinha que estar, sendo o Nicolas. Então, se o bolsonarismo não for agora, esquece. Ninguém vai apostar no Flávio em 2030. Tá entendendo? Então é o Nicolas. Esse é o Nicolas. Só que o Nicolas parece que não vai ter idade também para próximas eleições. Mas aí já é outros 500. A gente tem que falar o de agora, tá? Então, eles têm que entender isso. É o fim do bolsonarismo caso perca as eleições. Tá entendendo? Até os bolsonaristas já vão perceber, cara, já não deu certo. O Flávio tem teto de vidro, já tá trincado e não tem carisma e não tem articulação política. O irmão tá refugiado lá nos Estados Unidos. Não tem outro nome. E acabou. E era isso. Era uma vez o bolsonarismo. Se eles tivessem esse pensamento, esse entendimento, a Michelle talvez não estaria fazendo esse papelão que tá fazendo. O Eduardo Bolsonaro estaria tentando costurar uma aliança com o Partido Missão, com outros partidos. Mas o Partido Missão nunca vai fazer aliança. Criticando o Partido Missão, Zema e companhia, não vai mesmo. E tu sabe como é que é política. O Alckmin um dia estava criticando o Lula e no outro dia estava de vir. Política é assim, tá entendendo? Política, eu vou falar pra vocês o que é política, tá? É tu tá sempre procurando um inimigo maior. Esse é
o pilar da política, o inimigo maior. A partir do momento que o Missão pensar se o Lula é o inimigo maior e não uma ideia política, porque é isso que o Missão acredita hoje. Ele acredita que não é o Lula o inimigo, e sim a ideia política, o jogo político, o macro, tá entendendo? É o brasileiro deixar de pensar como ele tá pensando, é pensar em outro assunto. Essa é a ideia do Partido Missão. Ele não enxerga o Lula necessariamente como inimigo maior. Eles acreditam que eles precisem de políticos que verdadeiramente representem a população. Rafa, é utopia, não é isso verdadeiramente que eles querem, a tua leitura está errada, tamo junto, pode ser tudo isso. Mas eles não veem o Lula como o bolsonarismo vê, que é o inimigo maior, tá entendendo? Essa é a verdade do Partido Missão. Se vocês acham que eu tô errado ou que é outra coisa, eu tô com vocês também. Tô junto, tô nessa. Mas que a gente vai concordar e todo mundo aqui vai falar a mesma coisa é o quê? Eles não enxergam o Lula como o inimigo maior do Brasil. É outro inimigo para eles. Tá entendendo? É outro inimigo para eles. Essa que é a leitura que eles fazem. Porque se o Lula fosse o maior inimigo, eles teriam votado no Bolsonaro em 2022 e votariam agora no Flávio Bolsonaro. Então essa que é a verdade. Tá entendendo? Vamos jogar real aqui, vamos fazer uma leitura apartidária, tá entendendo? E é só o começo aqui do dia. Então é essa que é a verdade. Aí a partir do momento que você consegue articular para que o Missão, o Renan, Kim Kataguiri e companhia comecem a enxergar que o Lula é um inimigo maior, aí isso é articulação política. Tem que fazer isso, tem que fazer. Aí, olha só a incoerência, vê se vocês não concordam comigo. O Eduardo Bolsonaro e todo mundo fala que o Partido Missão, Kim Kataguiri, Renan, etc., foram eles que elegeram o Lula, porque fizeram campanha para voto nulo. Beleza. Se tu sabe que o Partido Missão, o MBL, tiveram força o suficiente para fazer esse movimento na política, e você não faz nada para tentar aliar eles, para trazer para o seu lado, ou você é incoerente, ou você é ignorante. É um ou outro. É simples assim. A verdade é nua e crua. Tá entendendo? Essa aqui é a verdade. Então você tem que articular uma aliança com eles. Você tem que articular uma aliança com eles. É necessário que se faça uma articulação com eles. É necessário que se faça uma articulação com o Zema. É necessário que no segundo turno talvez se faça uma articulação com o Caiado. Tá entendendo? Vai precisar desses votos. Vai precisar desses votos. Senão não leva. Lembre, eu repito, eu tô falando isso quase todas as edições aqui que eu falo de política. As eleições de 2022 foram 2 milhões de votos de diferença, 2 milhões e pouco. Será que o Renan não consegue 2 milhões de votos? Será que Renan, Zema e Caiado não conseguem 5 milhões de votos no Brasil? Eu acho que sim. Então precisa fazer política, precisa trazer... Tu acha que se vocês não... Olha só, presta atenção nisso. Me veio uma ideia agora. Tu acha que se publicamente o Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, não publicamente pedirem apoio do Missão e eles negarem esse apoio, vai pegar para eles? É isso que vocês têm que entender. Por isso que tem que ser político, tem que ter política na cabeça. Se o Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o Nicolas, Michele Bolsonaro, todo mundo publicamente pedir ajuda do Missão, do Zema e do Caiado no segundo turno, quem que vai ser o vilão da história? Vai ser o MBL, vai ser o Missão, vai ser o Zema se ele não quiser fazer parte dessa coligação. A gente tem que pensar politicamente, tá entendendo? Tem que pensar. É a mesma coisa na esquerda. O Lula já sabe fazer esse jogo há muito tempo. Quando ele chamou o Alckmin, o que o Lula fez? O que o velho fez? Macaco velho. Querem,
eu critico aqui o Lula demais, mas é macaco velho da política. O que ele fez? Eu não consigo, eu preciso estourar a minha bolha. Então eu preciso chamar alguém que eu pegue votos acima dessa bolha. Quem que ele chamou? Chamou o Alckmin. Ah, não, pode ser, não. Sei lá, pode ser que não sejam muitos votos, eu tô contigo nessa. Agora, ele furou a bolha dele. O Alckmin trouxe votos. Querendo ou não, trouxe votos. Tá entendendo? Então tem que furar a bolha. Tem que fazer política. Tem que ter estômago. Sabe? Tem que ter culhão. Tem que ter brio. Essa que é a verdade. Se não, meu amigo, ó, esquece. E é o que eu venho falando toda edição. Pode pegar aí. Todos os meus ouvintes bolsonaristas. Você só tem duas opções nessas eleições. Duas opções. Preste atenção, você ouvinte bolsonarista. Você só tem duas opções. Pega esse corte. Presta atenção. Tu tem duas opções. Só isso. Você que está me ouvindo e é bolsonarista, gosta do Flávio, quer ver o pai solto, quer ver ele um dia presidente, só tem duas opções nessas eleições. Só duas. Presta atenção nesse corte. Presta atenção. Ou você atura mais 4 anos de Lula, ou você engole o seu orgulho e pede apoio do Renan, Caiado, Zema e companhia. É só essas duas opções. Só essas duas opções que você tem. Ou você atura Lula mais 4 anos, ou você engole o seu orgulho e pede publicamente apoio para Zema, Renan, Caiado, todo mundo no segundo turno. É só isso. É simples. Vocês vão ter que escolher. É um ou outro. É um ou outro. Nas eleições de 2022, a diferença de votos foi 2 milhões. 2 milhões e pouco. Essa foi a diferença do Lula para o Jair Bolsonaro. Será que Zema, Caiado e Renan Santos não conseguem mais de 5 milhões de votos? Consegue. Aí, portanto, não tem para onde correr. Vocês vão ter que fazer uma escolha. Essa é a verdade. Esse é o pilar das eleições de 2026. Se o Flávio for para o segundo turno, se o Flávio não tiver nenhum outro escândalo, se o Flávio verdadeiramente tiver a candidatura registrada lá até 15 de agosto, esse é o jogo de vocês. Ponto final. Esse é o jogo das eleições de 2026. Tá entendendo? Isso se não tiver uma surpresa. Isso se o Renan nos debates não se sobressair, etc. Mas até então eu acho difícil. Então esse é o jogo que tá se armando. Vocês vão ter que escolher. Ponto final. Falei demais. Vamos seguir. Portanto, aqui, ó. Aí o que acontece? O Lula vai lá pro Donald Trump tentar negociar essas tarifas. Se o Trump tirar, vai ser com pedido do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro falou o óbvio, né? O que já todo mundo sabia. O que todo mundo já sabia. Que as eleições, que o novo tarifaço iria dar as eleições pro Lula. Todo mundo já sabia, mas eles são incompetentes. Eles já tinham que ter ido lá falado com Donald Trump sobre quando eles a boa leitura, que inclusive eu elogiei aqui nos outros vídeos que eles tiveram. Esse foi um fator novo que eles fizeram de pedir para que os Estados Unidos categorizassem as facções CV e PCC como organizações terroristas. Eles já tinham que ter falado lá, ó, se tiver novo tarifaço, perdemos as eleições. Tinha que ter deixado muito claro para ele. E provavelmente não foi isso. Tá entendendo? Agora o Flávio fez uma carta, pediu para tirar o tarifaço, etc. Então tá aí. Esse é o jogo. Seguimos? Despedida com festa. Morre homem que organizou o próprio velório. Tive uma vida boa e é isso. Thiago Pitan deixou uma última publicação nas redes.
Cobrança de pênalti. Leitura labial do Fantástico aponta o que Neymar e o goleiro da Noruega discutiram. Inglaterra despacha México em jogão e pega a Noruega. Podcast. O assunto. O que Flávio Bolsonaro quer dos Estados Unidos e de Trump. Donald Trump Jr. Lula faz trocas na equipe do governo para reforçar pré-campanha. Drones e mísseis. Nova onda de ataques russos a Kiev deixa 18 mortos. Ucrânia falha em interceptar 23 mísseis balísticos. Essa guerra aqui é uma incógnita. Essa aqui desafiou todos os cientistas políticos, inclusive de quem eu gosto, o Oliver, o professor Roque. Essa guerra aqui, por que essa guerra pegou todos esses cientistas políticos, estrategistas militares? Primeiro, foi uma guerra que ninguém imaginava que a Rússia iria tentar uma invasão total até Kiev. Ninguém imaginava isso, foi o que aconteceu. Segundo ponto, ninguém imaginava que essa guerra iria durar muito tempo, porque achava que a Rússia... Aí teve os dois lados, né? Todo mundo achava que a Rússia não ia conseguir manter uma guerra assim, e nem que a Ucrânia iria resistir uma guerra longa. Aí teve apoio da OTAN para que a Ucrânia resistisse. A Rússia, por outro lado, começou a vender petróleo e gás abaixo do preço. Então todo mundo está comprando. E tá aí. A Rússia, de um lado, faz o que está fazendo, e a Ucrânia está resistindo, e resistindo bem. Mas aí que tá. Então tá uma incógnita. E até o louco do Donald Trump tentou ajustar essa guerra e fez de tudo. Ele tentou fazer de tudo para acabar com essa guerra. E isso é verdade. Talvez eu seja um dos maiores críticos do Donald Trump aqui no Brasil. Mas ele tentou e fez de tudo para acabar com essa guerra. Talvez não pelos motivos corretos, pode ser. Mas ele tentou. Ele ajoelhou a Ucrânia, e quem não quis esse acordo foi o Putin. E esse é o ponto principal, porque ele tinha que ter ido com os dois pés no Putin, e não foi. A partir do momento que o Putin falou não quero a paz, ele tinha que ter ido com os dois pés. Ele tinha que ter assim, municiado a Ucrânia com até 38, com até tiro de 38, assim, mas tem até porta-aviões tinha que ter dado para a Ucrânia para derrotar a Rússia. Devia ter feito isso, Rafa. Mas se ele fizesse isso, talvez a Rússia teria usado arma nuclear. Não, acho que não. Porque senão ninguém vai usar arma nuclear até então. Acho que não. Tá entendendo? Portanto, essa guerra tá no colo do Putin. Só ele pode acabar com essa guerra. Só ele. Tá entendendo? Só ele. E assim, e eu vou ser bem sincero. Não que eu seja um estrategista, e a gente tá falando aqui diretamente de um bar sem álcool. A gente é crente, a gente não pode ter álcool aqui no bar. Brincadeiras à parte, eu acho que nem se ele estiver verdadeiramente perdendo essa guerra, ele vai desistir. Outra, ninguém sabe o que ele quer. Essa que é a verdade. Ninguém sabe o que ele quer. Talvez nem ele saiba. Ninguém sabe o que ele quer. Talvez ele queria conquistar a Ucrânia inteira. Talvez seja esse o objetivo dele. Talvez ele esteja esperando a Ucrânia atacar de uma maneira massiva a Rússia, e aí ele poder convocar todo o contingente do exército russo. A verdade que é essa. Já vão para quantos anos de guerra? Vamos verificar. Começou em 2022, então a gente já tá para 4 anos de guerra. Ninguém aguenta mais. Ninguém quer mais guerra. Portanto, ninguém aguenta mais essa guerra. Muita gente morrendo. As imagens, assim, vou ser sincero com vocês, eu sou grosso. É difícil. E as imagens me comovem. Da guerra de soldados. Certa vez eu vi uma luta corporal de faca entre o soldado ucraniano e o soldado russo. Assim, muito triste. Foi uma das cenas assim que, depois daquilo ali, eu até parei de ver
outras imagens, porque aquilo ali me deixou triste. Eles lutando de faca, e no vídeo você conseguia escutar o ucraniano que foi morto agonizando, e ele pedindo para morrer em paz, e ainda o russo, depois que conseguiu imobilizar ele, se eu não me engano, ele falou: descansa em paz, irmão. Então é uma guerra muito triste, assim, ó, muito triste mesmo. É a mesma coisa uma guerra. Eu acho que esse é o exemplo perfeito. É como se fosse uma guerra aqui entre Brasil e Argentina, tá entendendo? A gente tem uma certa rivalidade por causa do futebol, mas no final das contas, né, são nossos vizinhos, né? E tá se matando com eles lado a lado, nós que dividimos certas culturas, né? Como futebol, churrasco, por aí vai. Então seria uma guerra muito triste também, né? Ou então, talvez um outro exemplo, é a mesma coisa a gente começar a ver a Argentina e o Uruguai fazendo uma guerra. Que triste, né? Você vê argentinos e uruguaios se matando. Seria muito triste mesmo. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. É uma guerra triste. Vamos ver a quantidade de mortos que já chegou. As estimativas variam entre 250 mil e 400 mil pessoas. É muita gente. E mais um ano aí de guerra, chega a 500 mil de pessoas. É muito triste. Os traumas que teremos pós-guerra também. E toda guerra, ela é um palco diabólico. Preste atenção no que eu vou falar. Toda guerra é um palco diabólico para que empresas privadas testem armas. Essa é a verdade. Então a Ucrânia está sendo um palco diabólico dessas empresas que testam. Bom, Rafa, mas a vida, faz parte. Não, eu até entendo, mas é um palco diabólico. Você tem que ter, tem que ter um sangue. É triste, é muito triste. Esperamos que essa guerra acabe. E tá no colo do Putin. Essa que é a verdade. Só ele pode acabar com essa guerra. Seguimos. Rope Jump. Menino que sofreu acidente com a mesma equipe que lançou Jovem sem corda. Inclusive, eles não tinham licença, né? Pra isso. Era isso aqui? Vamos para outro jornal? Outro portal de notícias? Vamos nessa. Vamos para a CNN. Brasil chegará à Copa do Mundo de 2030 com geração em momento de maior maturidade. Última Copa de Neymar marca o fim da era 7-1 na seleção brasileira. Galvão se despede após queda do Brasil e se emociona. Futebol é assim. João Vitor Xavier, os motivos que levaram o Brasil à pior campanha em Copas desde 1990. É uma geração muito ruim, muito fraca, né? Infelizmente, é uma geração muito fraca. E faz parte, são ciclos. Mas é uma geração fraca. Mas poderia ter ido até uma semi, poderia, concordo com vocês. Mas já na arrancada já se via que não tinha time. UEFA detona a FIFA por liberar Balogun na Copa. Cruzou uma linha vermelha, é verdade. Isso aqui foi feio, triste, porque o jogador tomou vermelho e aí, por causa de uma ligação do Donald Trump lá, que eles liberaram o jogador, onde é que já se viu isso? Bélgica ganha direito de recorrer de decisão da FIFA. Tribunais descumprem limite a penduricalhos e salários passam de 1 milhão. Saiba quais as pautas prioritárias do STF para o segundo semestre. É uma vergonha nacional. E esses políticos, todos que estão lá, esses políticos são sem vergonhas.
Sem vergonhas. Por quê? Porque tem que acabar com isso. Como que com um salário passa de 1 milhão? Tem que acabar com isso, com esses penduricalhos. Tem que acabar com isso. Pronto. Tem que acabar, tem que ver qual que é o político da esquerda que não votou a favor do reajuste para acabar com esses penduricalhos. Qual foi o político? Qual foi o político da direita? Qual foi o político do centrão? Tem que saber quem que é. E a imprensa também tem o seu papel nisso. Porque tem que noticiar os políticos que vão. Tem que noticiar isso. Tem que noticiar. Inclusive, eu vou até anotar isso aqui. Eu vou começar a fazer isso. E eu vou começar a trazer aqui. Essa aqui é a verdade. Alguém tem que começar a fazer essas coisas. Vou anotar aqui, ó. A gente tem que começar a anotar quem são os políticos que votaram a favor, votaram contra. Inclusive, a gente tem que criar um site. Vou criar um site também. A gente tem que criar um site e botar lá. Talvez já até tenha isso. Eu vou pesquisar. Se já tiver um site, eu vou trazer aqui toda edição. Todo dia. Pra gente ver o que estão votando e o que não estão votando. Então, quando surge uma matéria assim, por exemplo, a gente vai lá no site e vê quem que votou, quem que apresentou um projeto, quem que votou contra, quem que votou a favor. Tá entendendo? E claro, aqui a gente faz o contraponto. Vamos trazer os argumentos deles também. Não é só a gente falar quem votou contra e quem votou a favor. Tem que ver os argumentos. Tá entendendo? Procurar saber entender os argumentos. Porque daí fica mais feio ainda. Que nem eu acho que agora eu vi recentemente um corte de uma deputada falando que não podia acabar com a escala 6x1 porque não ia ter mais salão de beleza para fazer o cabelo, a unha, etc. Aos finais de semana e por aí vai. Talvez até a fala dela tenha uma intenção correta, mas o discurso tá errado. O que eu quero dizer com isso? Sim, vários, talvez empresários, serviços do dia a dia podem fechar, podem ter dificuldade, né, de continuar prestando esse serviço. Agora não, porque você não consegue fazer a unha, fazer o cabelo ou algo do tipo. Tá entendendo? Tem que ver a real necessidade, o real impacto e o objetivo do fim dessa escala, tá entendendo? Tem que ver qual que é o real impacto. E o problema não tá nem... O problema é que não... Qual o problema da pessoa trabalhar 6 dias e folgar 1? Qual o problema? É isso que eu não tô entendendo. Qual o problema você ter uma vaga de emprego que é 6 dias e folga 1? Qual o problema? A pessoa não quer trabalhar naquela escala, ela procura um outro emprego que tenha uma outra escala. Tá entendendo? Essa que é a realidade que a gente tem que ter. A gente tem que ter essas possibilidades, porque tem serviço que tem que ter escala 6x1. É simples. Tem serviço que tem que ter. Essa que é a verdade. E normalmente esse serviço 6x1, normalmente é a galera jovem que pega, né? Garçom, manicure, é uma galera mais jovem que tá pegando. E é muito fácil, essas escalas 6x1, inclusive, é um bom início de emprego para a população mais jovem, que normalmente são escalas que as pessoas não querem. Então tem vaga e pela concorrência, pela falta de concorrência, o nível já é baixo para eles pegarem essas vagas, preencherem essas vagas, tá entendendo? Então essa que é a verdade. É uma escala para o jovem entrar facilmente no mercado de trabalho. Então a gente tem que ir mais a fundo, não pode ficar nesse discurso raso que aí vira propaganda, vira corte no YouTube. Então a gente tem que ir mais a fundo, não dá para esses deputados, essas deputadas ter um discurso raso dizendo que não vai ter aonde fazer o cabelo no final de semana. Tá vendo que o discurso é raso? Talvez até a intenção, eu entendo que alguns serviços fechem, alguns serviços
não estejam mais disponíveis no final de semana. Sei lá, um café, algo do tipo assim. Pô, eu gosto de uma padaria, de ir lá sempre. Pô, aí no sábado não vai estar mais aberto, por causa que mudou a escala. Eu até entendo, tem um pouco de sentido. Mas o discurso não pode ser raso. O discurso tem que ser profundo. O discurso o discurso em si tem que ter propriedade. Não pode ser raso dessa maneira, que senão vira corte no YouTube. E é o que a gente espera dos líderes de uma população. Estão entendendo? Mas enfim, agora essa questão dos penduricalhos tem que saber. Tem que saber quem que... Ó, tá anotado aqui, ó. Seguimos. China testa míssil balístico lançado de submarino e alerta países vizinhos. Esse aqui é outro ponto também. Em algum momento a China vai atacar Taiwan. Em algum momento eles vão fazer. E em algum momento, quando eles fizerem isso, os Estados Unidos irão retaliar. Porque se os Estados Unidos não retaliar, aí virou terra de ninguém. A Rússia invade a Ucrânia, a China invade Taiwan, e daqui a pouco a China invade Japão e por aí vai. Aí a guerra de ninguém. Aí todos os países começam a atacar e você sabe, quando não tem xerife... Aí, meu amigo, aí é terra sem lei. Terra sem lei. Inclusive depois, em outro momento, eu quero fazer isso, falar isso. O motivo de países árabes e países islâmicos, né, com judaísmo, não se atacarem 24 horas, de países ditatoriais não invadirem outros países democráticos, é por causa da força maior, é só por causa disso. É por causa dos Estados Unidos, tá entendendo? Então, a partir do momento que os Estados Unidos cair, meu amigo, aí serão tempos difíceis. Aí é cada um por si. PF faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro com bets ilegais. Eu já venho falando dessas bets, né? A gente precisa... bets ilegais ou legais, a gente precisa ter fácil acesso. Tem que ser de domínio público. Quais são as bets que são legais ou não são legais. Porque é muito fácil a bet falar, eu sou legal, mas aí, né, entre as linhas ali a gente não tem essa validação. Então a gente tem que ter fácil acesso, até para quem divulga essas bets, saber, ó, isso aqui é uma bet legal, aí não tem que falar. Outra questão também, ficam criticando a Cazé TV porque divulga bet ou algo do tipo. Eu não consigo entender. As pessoas têm esse senso ditatorial de querer falar o que um programa de televisão tem que fazer ou deixar de fazer, né? Se a nossa nação, se os nossos políticos permitiram casas de apostas, então tá legal, poxa vida, não tem que ficar criticando. Mas é um vício, destrói família. Eu concordo que é um vício, tanto é que cristão, os meus irmãos em Cristo, eu falo que é proibido, é pecado, não pode ficar apostando. Mas agora tem que ver por outro lado. O lado que se liberou, se o Congresso liberou as bets, então não tem que reclamar, tu tem que proibir as bets. Agora libera a bet. Mas não pode fazer propaganda. Pô, não faz sentido. Mas é que nem cigarro. O ideal é permitir, mas não fazer propaganda. Bom, pode ser. Pode ser aí um ponto. Pode ser um ponto interessante. Tô contigo nessa. Faz sentido isso. Faz muito sentido. Pensando agora pro outro lado, faz muito sentido. Talvez devesse ser dessa maneira. Tem que pensar. Mas aí que tá, os políticos têm que trazer essas ideias, apresentar argumentos para que nós, a população, a gente consiga decidir para onde que vai, para onde que vem. Tá entendendo? Hamas dissolve governo em Gaza e abre caminho para comitê palestino. Finalmente. Seguimos. Cruzoé. UEFA faz dura reprimenda à FIFA por caso de cartão vermelho. Abre aspas. Expressamos nossa incredulidade diante de uma decisão tão inédita, incompreensível e injustificável, disse a entidade europeia. Tá entendendo?
Meus queridos, isso aqui é uma vergonha, literalmente uma vergonha. O que a FIFA fez foi uma vergonha. Bom, seguimos. Ó, Cruzoé, gastos sobem, mas confiança na OTAN cai. Infelizmente a gente tem líderes ali que são fracos, como por exemplo, o Donald Trump é muito instável. Então é um líder muito fraco. A gente tem o premier alemão, que também, até o momento, acho que nem na própria Alemanha ele tem uma popularidade boa. Aí nós temos o primeiro-ministro britânico, que já caiu. A gente tem o Macron, que, olha, o Macron, meus amigos, nem a França atura mais ele. A gente tem a primeira-ministra da Itália, que essa sim tem uma popularidade boa na Itália, e até então tá legal. Tá legal. É isso que a gente tem. Então a OTAN tá bem fraca. E aí o Xi Jinping, o Putin, meus amigos, aí eles fazem o que querem. Aí sentaram no colo deles, né? Infelizmente. Aí eles ditam as regras. Então a gente tem lideranças muito fracas, lideranças instáveis que causam transtorno para toda uma nação como os Estados Unidos e para o mundo. Então, até então a gente achava que o Trump ele não seria tão louco como está sendo. Essa acho que era a verdade. A gente não esperava que ele... A gente esperava que ele ia fazer o correto. Que ele ia ser duro, mas ia fazer o correto. Não ia não ia vir com essa loucurada. Tá entendendo? Como, por exemplo, comemorar a paz de uma guerra que ele iniciou. Não faz sentido. Portanto, para finalizar, vamos aqui no exame. Vamos ver o que a gente tem aqui. A audiência sobre tarifas dos Estados Unidos ao Brasil começa hoje. Veja 81 inscritos. Com carne e etanol na mira, agro brasileiro tenta barrar tarifaço de Trump. Flávio Bolsonaro chega aos Estados Unidos para discutir tarifas e critica Lula. Antigo convento de freiras no Ipiranga vai virar empreendimento de luxo. Espaço estava em estado avançado de abandono, funcionando como lar informal para dezenas de gatos abandonados. Microsoft corta 4.800 funcionários e mira vendas e Xbox em ajuste ligado a IA. Demissões atingem 2% da força de trabalho da empresa. Memorando interno diz que vagas eliminadas não serão substituídas por IA. Era isso? Fortuna de 520 bilhões de dólares e 8 herdeiros. Qual é a família mais rica dos Estados Unidos? Fortuna do clã Walton, dono do Walmart, quase dobrou em 2 anos e hoje vale 3 vezes mais que a da segunda família mais rica do país. Vamos passar na Folha de São Paulo? Vamos ver o que temos por lá. Copa do Mundo 2026. Contra a Noruega, Brasil tem o pior posse de bola em mundiais. Mostram estatísticas. Veja lances do jogo. Aqui estão as principais notícias, né? E depois Argentina, Inglaterra ou Noruega seja um bom jogo também. E aí depois talvez tenha França e Espanha. Guerra comercial. Brasil deve dizer que Estados Unidos ignoram evidência e são arbitrários em tarifa do trabalho forçado ao país. Isso aqui é balela, né? Isso aqui é balela. As tarifas dos Estados Unidos é que, na verdade, assim, vamos ser franco aqui, nem o governo americano sabe por que tarifou o Brasil, porque eles têm superávit. Nem eles sabem. Então eles estão tão bagunçados. É que, na verdade, parece aquela criança na creche que fica implicando com os coleguinhas sem necessidade, tá entendendo? É isso que esse governo americano parece. Os americanos ficam reclamando da relação do Brasil com o governo chinês. Aí, ao invés deles estreitarem essa relação conosco, eles vêm e nos tarifam. Olha só que loucura. Eles querem nos enlouquecer? Mas é a mesma coisa.
A pessoa reclama que tu não faz carinho nela e tu vai lá e bate nela porque ela tá reclamando que não recebe carinho. Poxa vida, não faz sentido. Associações vão aos Estados Unidos defender que as tarifas prejudicam os americanos. Ninguém aguenta mais esse governo Trump. Ninguém. Já tá saturado, sabe? É muita loucurada. É muito... Ele acha que tá Ele acha que tá lá naquele programa de TV que tinha O Aprendiz, não é? Ele acha que tá naquele programa, já tá velho, já tá mais pra lá do que pra cá. Ele já não aguenta mais. Eu acho que até ele já tá de saco cheio, tá entendendo? Então ninguém quer mais ele. Ninguém, nem os apoiadores mesmo. Até quem apoiava o governo Trump já tá de saco cheio também. Ó, tribunais descumprem decisão do STF sobre penduricalhos e pagam até 495 mil a juízes. Educação. MEC afirma não saber quantos alunos beneficiados pelo Pé de Meia deixaram a escola em 2025. Que vergonha. Eles fazem um programa e não conseguem ter dados. Era isso, então? Era isso. Ó, hoje tem Portugal e Espanha, né? Bom, meu querido ouvinte, encerramos essa edição da manhã. Desejo a todos um excelente almoço. Talvez a gente volte agora na edição da tarde ou então na edição da noite. Fique ligado conosco nas próximas edições. Segunda-feira começou daquele jeito, a milhão. Portanto, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, meu irmão em Cristo, até lá, até a edição da tarde ou a edição da noite. Em breve estaremos aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas suas curtidas, pelos seus comentários. Fui, até mais, um beijo.